Fala pessoal, o vídeo de hoje vai ser quadro novo, estreando hoje, que vai ser um Serrato Entrevista. E a estreia do quadro vai ser com o amigo Fagner Máximo da Silveira. Beleza? Chegou, topou o convite. Bom, amigo já de algum tempo, já trabalhando junto no Boletim da Sociedade Numismática, na parceria há algum tempo. Achei interessante trazer o Fagner aqui pelo fato dele ser criador também de diversas medalhas, cédulas, enfim, alguém que além de colecionador é um cara dentro do processo criativo, então algo que logicamente é interessante aí para a ideia do canal, que é compreender um pouquinho da numismática como um todo. Só para citar de maneira breve aí o currículo do amigo aqui, é graduado em artes visuais, pós em filosofia e sociologia, pós em marketing e publicidade, trabalhou na criação e desenvolvimento de arte desde os 15 anos, aí, então já larga experiência. Junto ao Exército Brasileiro também foi responsável pela comunicação do aquartelamento onde serviu. E recentemente ele está lecionando, ele chegou na sala de aula hoje, atuando como professor também. Bom, então não pode ser diferente, vamos começar pelo início, né? O que te trouxe ao mundo do colecionismo, das moedas, da numismática? Então, Edgar, o que me trouxe para esse universo todo, na verdade, foi a curiosidade. Eu sempre fui interessado em história, imagens. Não é à toa que eu fiz uma faculdade de artes visuais. E sempre me chamou a atenção naquelas cédulas antigas que eu tinha como recordação da época do Cruzado Novo. E aquele período ali eu fui guardando, fui juntando aquelas cédulas e tudo mais. E aquilo me chamou a atenção. Então aquele universo todo acabou me levando para cada vez mais querer conhecer um pouco daquilo. Bom, uma coisa que me chamou a atenção também sobre a sua biografia foi que com 7 anos você já juntava e com, sei lá, 9, não sei, você já começou a realmente pesquisar e você também já tem um flerte com a filatelia desde criança também? Exatamente. Na verdade, estou com 32 para 33, então eu não peguei a internet como todo mundo usa hoje. Na verdade, eu não tinha internet, então eu tinha que me virar através de livros, jornal, que pudesse achar como fonte de informação. Barça pra caramba. Barça. Eu sou do tempo da Barça. Da Barça, exatamente. Ficava na Rússia, quem tinha. Ficava várias horas na biblioteca pesquisando, tem um livro de ciências que me chama a atenção, tenho guardado ele até hoje. É um livro de ciências e biologia que ele tinha selos estampados. Eu tenho esse livro guardado. Então, eu iniciei, na verdade, na filatelia, o que me levou ao colecionismo, a forma de organizar, de ter uma coleção, uma temática, foi a filatelia. Depois disso que eu fui partir para a numismática. Exatamente. Bom, dentro do colecionismo, logicamente, você tem suas preferências, né, e o xodó dentro da coleção. O que você gosta mais dentro de tudo, da numismática? Qual que é o seu foco principal? Bom, a numismática por si só ela já chama bastante minha atenção. Né? Então, eu gosto muito além dessa questão da pesquisa, saber a importância de determinada peça. Isso que acho que o mais legal do numismata, do pesquisador, é isso, é saber o motivo de determinada peça, o que ela quer representar e assim por diante. Então, o que me chama a atenção na numismática, nas cédulas também, é justamente temas relacionados à história de guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e eu tenho um gosto maior por essa temática. Mas eu tenho minha coleção do Brasil, né, cada vez mais procurando peças. E para complementar essa parte de moedas relacionadas à temática de conflitos e guerras, eu também tenho uma outra coleção que são artigos militares. Medalhas, condecorações. Tenho muitos brevês, estrelas, insígnias e assim por diante. E também algumas coisas, munições deflagradas, fardamento antigo também tem alguma coisa. Essa temática da militaria me chama a atenção, até porque eu fiquei um tempinho lá no exército e eu gostei. Isso me chama a atenção. Sim. E daí, no caso, tem itens não só, vamos dizer assim, antigos do ponto de vista histórico, mas coisas atuais também, da época que você estava lá também. Sim, né? Exatamente, atuais. Inclusive, tem até um cartucho lá que eu guardo com muito carinho, que foi um dos primeiros tiros que eu disparei no exército, né? Num treinamento. E tenho lá guardado esse material.
e faz parte do meu acervo. Bom, nós temos aqui 2 exemplares do Boletim da Sociedade Numismática Paranaense, né, os 2 últimos números, e toda a arte gráfica, a parte de diagramação é a cargo do amigo aqui. Então eu queria saber um pouco dessa experiência de trabalhar junto com a sociedade e se além, né, da SNP você também trabalha com outras sociedades e eventos relacionados à numismática nessas produções. Então, o que me levou a essa linha de trabalho foi justamente a minha coleção. Eu estava num encontro lá em Florianópolis, 2015. Então a SNP, através do presidente João Bibi, ele me procurou para fazer a diagramação do boletim. Então tem todo um trabalho bem interessante aí, porque não é só ir jogando o arquivo lá, tem que saber dividir os espaços, as imagens, tratamento de imagem, o que vai encaixar com aquele contexto. Perceber que a imagem também faz parte da leitura, né? Exato. A imagem também é um texto que é super importante, ainda mais uma pesquisa numismática, né? Exatamente. Tem classificação e tudo. Então, fui convidado, aceitei o desafio. Né? Hoje já são mais de 9 boletins que eu já diagramei. E além da SNP, além dos trabalhos do boletim da SNP, faço os banners, a carteira de associado, calendários, enfim, vários materiais. E também atendo a SNB, a Sociedade Numismática Brasileira, com sede em São Paulo, atendo outras entidades e alguns encontros de colecionadores do Brasil que o pessoal me pede para fazer banners e assim por diante. Que é algo parecido com o que você já fazia no Exército, né? Que é cuidar dessa questão de identidade visual também, né? Exatamente. Outra coisa interessante é as cédulas e moedas que você, né, produziu aí, a arte, o design, né? Inclusive uma das medalhas da Sociedade Numismática Paranaense de aniversário idealizada por você, né? E você tem outras medalhas, cédulas? Sim, além da Sociedade Numismática Paranaense, eu tenho clientes em todo o Brasil e até no exterior. Então eu tenho algumas medalhas com decorações que foram feitas para entidades como a Impassex, que é uma entidade do campo da sexualidade de São Paulo. Mas tem medalhas e também as cédulas fantasias, né? Sim. Que são outros itens bem interessantes que, além da SNP, aqui do Paraná, fiz também cédulas fantasia para a Sociedade Numismática Brasileira também. E também, muitas pessoas me encomendam esse tipo de material para fazer uma homenagem para alguém, uma lembrança, aniversário. Inclusive, nosso amigo Antônio Tomás, né? Sim. 70 anos, foi feito um registro dessa cédula dele. Inclusive, ficou bem legal. E o processo de criação, tudo isso, para pensar numa cédula, para pensar numa medalha, ou até mesmo num conceito visual de um boletim, parte da onde? Olha, a tarefa do artista visual, alguns comentam, né, a questão do design, desenhista. Na verdade, basicamente todos têm esse conjunto que é a criação, que é o desenvolvimento. Ela parte de um ponto inicial, que é o conhecimento próprio. Então, eu te dou os parabéns, porque eu vejo aqui, tua estante aqui, eu já tive diversos processos criativos aqui agora, só de ver tua estante. Então é legal, até o ET lá, tá escondido. Tem o ET. Tem o ET. Então o que acontece? O processo criativo, ele depende justamente disso, de elementos. Ou seja, quanto mais elementos tu tem, mais tu vai criar. Então essa é a parte mais legal do processo criativo. Tu tem que buscar conhecimento, tu tem que ler, tu tem que pesquisar. E muitas vezes para mim fazer um desenho, criar uma arte, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar um rabisco. A origem é pegar um papel, pode ser um pedaço de papel pardo, um pedaço de papel usado, e vou fazer o rabisco inicial. Qualquer desenho eu vou fazer o rabisco na mão. Nossa, que em tempo de computador ainda tem papel. Sim, tem que ter papel. Porque muitas vezes não vai chegar e jogar no computador, não dá. Tua cabeça muitas vezes não processa. A minha não consegue processar, eu tenho que fazer o desenho na mão. E pegar um livro, pesquisar, ler tal e tudo mais. E quando eu vejo que saiu a ideia, vou pro computador. Aí aparece a mágica, né? Que daí é a arte pronta. Bom, e para além então dessas questões gráficas também, acaba indo para uma pesquisa de histórica, uma pesquisa cultural muitas vezes, né? A gente tem um exemplo de uma proposta de trabalho muito legal sua, que é aquela dos quarters dólares para o Brasil, né? Então aí as moedinhas de 25 centavos com, por exemplo, a temática dos estados, assim como e como que é essas pesquisas nesse sentido também? Quando se fala questão de pesquisa histórica, né? Um primeiro ponto que eu já inicio é a questão da iconografia, que é a questão dos ícones
representativos. Inclusive, né, eu escrevi recentemente um artigo para a SNP sobre a questão da iconografia, a importância de tu ter o significado daquele símbolo, daquela identidade, daquela imagem, daquela determinada cultura. Então, quando a gente fala da construção, da pesquisa, tu tem que ter o conhecimento, tem que saber pesquisar para poder extrair algo próximo daquele grupo, daquele povo, daquela história e assim por diante. Então, essa ideia das moedas, né, dos quarters, que seriam os 25 centavos do Brasil, representando cada estado, cada unidade federativa, mais o Distrito Federal e a moeda Brasil com o mapa, né? A ideia inicial dela é uma cópia, digamos assim, uma imitação da coleção dos Estados Unidos. A princípio, sim, mas o objetivo inicial dessa proposta, ela foi feita justamente em 2012 para 2013 e foi para que no momento da Copa do Mundo em 2014 os turistas pudessem conhecer a nossa identidade, ou até mesmo o brasileiro pudesse olhar para a moeda do Acre e ao mesmo tempo olhar para a moeda de Santa Catarina, ou de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e saber, aquele estado está ali, ele representa, ele existe, ele está ali, ele tem uma história, ele tem uma cultura, ele tem um símbolo. Esse foi o principal objetivo, é representar essa identidade de cada unidade federativa. Assim, num país muito carente de história, né, de conhecer sua própria história, é um meio fundamental, né, o dinheiro circulante que está na mão para, né, ver um pouco o passado, a nossa geografia, conhecer... Enfim, é um meio de transporte de cultura acessível a todos, né? A moeda está em qualquer lugar do Brasil, onde muitas vezes um livro não vai chegar também. Exatamente. Quando eu comentei com você a questão das moedas, da história, das moedas do período de guerra, período militar, invasões, assim por diante, justamente aquele período muitos países perdem a sua identidade. Por quê? Foram dominados por alguém. E um país, para reafirmar sua identidade, ele precisa do quê? De símbolos, precisa de uma representação. E a moeda é o maior elemento, porque ela circula nas nossas mãos. E identidade política, né? Meio de circulação, né? Exatamente. Assim como a literatura, a arte representa o país, a própria moeda representa o país. Exatamente. Bom, ainda antes de encerrar, a gente também vai ver algumas pecinhas do acervo do artista em questão aqui, que trouxe para mostrar um pouco algumas cédulas, medalhas, enfim, um pouco para ver o trabalho do Fagner para além desses boletins, né? Que a gente já mostrou hoje em diversos outros vídeos do canal. Se tratando de cédula fantasia, né? Essa foi a primeira família das cédulas da Sociedade Numismática Paranaense, né? Então, ela apresenta os animais em extinção aqui do estado do Paraná, inclusive a gralha azul como símbolo, né? E no seu verso ela apresenta locais, pontos turísticos de Curitiba. Em 2016, eu já estava fazendo o boletim da SNP do Paraná e fui convidado também para fazer a medalha dos 25 anos. Então essa medalha ela tem o 25, que é o numeral representando os 25 anos da entidade, o globo, que é o símbolo também, representando o estado do Paraná, e no seu verso a gente tem o símbolo da SNP e também dois símbolos importantes que são de destaque, o Jardim Botânico e a gralha azul. A Sociedade Numismática Brasileira encomendou cédulas para o evento do congresso do final do ano. Então, essas cédulas representam ilustres da sociedade e também pessoas que fizeram parte da numismática brasileira. No verso temos aqui a representação da prensa, da impressão das cédulas, cunhagem manual, o pesquisador e a moeda do Dom Pedro I como destaque. A SNB também encomendou para o ano de 2017 essa cédula alusiva ao Congresso, e essa cédula servia como uma cédula de bônus, que era utilizada como um ingresso. O participante entrava no evento pagando R$10, no caso, né? E depois ele convertia em compra de materiais durante o evento. No ano de 2016, a SNB encomendou uma medalha em comemoração ao Girardet, o gravador. E essa medalha eu tive a oportunidade de fazer o desenho dela, e ao mesmo tempo ela tem uma simbologia muito forte, porque eu tive a oportunidade de fazer o desenho de um dos maiores gravadores do Brasil. Esse conjunto de medalha e pin foi criado pelo Instituto Paulista de Sexualidade. Então, neste período, quem era o diretor era o amigo Oswaldo,
Ele está sempre encomendando algum tipo de arte, medalha, e ele tem uma coleção grande já de medalhas que eu tive a oportunidade de criar. E no âmbito geral de criações, eu tenho diversos projetos, alguns para instituições como o Museu Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, cédulas para amigos do universo numismático, propostas de novos projetos, ou até mesmo cédulas que talvez poderiam ter existido naquele determinado período, cédulas para os amigos numismatas do Paraná, cédulas para a Copa do Mundo, com os craques, jogadores, cédulas para um possível Brasil Imperial, uma coleção bem interessante que, se o Brasil fosse império hoje, poderia termos essa moeda circulando. Temos aqui também o projeto das moedas dos estados, projeto bem interessante, como já foi comentado. Moedas em comemoração aos 450 anos do Rio de Janeiro, que acabou, infelizmente, passando batido, né? Não foi feito nenhum tipo de material numismático. Nesse campo do colecionismo, numismática, filatelia, eu atendo diversos amigos. E muitos deles, acabei fazendo a logomarca, uma forma de comunicação diferenciada, que boa parte deles utilizam hoje no Facebook, Instagram e Twitter e assim por diante. Bom, então é isso. Agradeço imensamente a parceria de ter vindo, de ter topado, de ser um cobaia aí do primeiro Serrato Entrevista, né? De ter coragem de comprar ideia, assim, né? Isso aí. Essa tentativa aí de divulgar a numismática para além de catálogos e preços, né? Algo aí mais voltado à cultura, à história mesmo, que é o que traz o charme de você ter uma moeda na mão, né? Sem saber a história por trás, não passa de uma rodelinha de metal. Eu vou deixar aqui embaixo ou aqui em cima todos os contatos do Fagner para quem quiser entrar em contato, né, precisar aí dos trabalhos gráficos, toda a arte, então vocês já sabem o que ele faz, então quem quiser pode entrar em contato. E por fim, como de praxe, joinha no vídeo, se inscreve no canal, continua acompanhando e todo domingo tem vídeo novo. Até o próximo então, pessoal. Falou! Nossa, valeu, meu. Legal, cara. Show de bola. Show de bola.